Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Tome a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí, crente. Amém, nós somos a igreja da palavra, amém, meus irmãos? A igreja da fé em Cristo. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, aleluia. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Pai, e que todo espírito que seja contrário à vontade do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, pois declaramos que somente o Espírito Santo tem liberdade neste lugar para falar aos nossos corações. Fala conosco, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, e que toda honra, que toda glória seja sempre dada ao Senhor neste lugar. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 112. Versículo 6 e versículo 7. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Amém, meus irmãos? Quem abriu, diga amém. Caso você não consiga abrir, querido, acompanhe os outros textos no telão aqui, por favor. É importante que você esteja, acompanhando a palavra de Deus, ok? Salmo 112, 6 diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Quem aqui é justo em Cristo Jesus? Nós não somos justos pelos nossos atos de justiça, por méritos nossos, por mérito nosso, porque nós somos melhor do que ninguém, porque nós temos diplomas, títulos, posses, nós somos pessoas que procuram andar corretinho na vida. Nós não somos justificados pelos nossos méritos, mas nós fomos justificados, querido, porque o sangue de Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, o sangue de Jesus nos limpou e nos purificou de todo o pecado. Então agora nós somos encontrados nessa condição de justos diante do Senhor. O que é o justo? O justo é aquele que já não tem mais condenação sobre a vida dele. Antes havia uma condenação, uma escrita de dívida contra todos nós que aqui estamos. Essa escrita de dívida, ela pesa sobre toda a humanidade, porque a humanidade caiu, pecou contra Deus. Então toda a humanidade havia uma sentença, uma escrita de dívida, de condenação. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, Ele nos limpa de todo o pecado, nos livra de toda a condenação, e nele nós fomos encontrados justos. E a palavra de Deus garante que aquele que é justo, ele jamais será abalado, e para sempre se lembrarão dele. Ou seja, a vida do justo será sempre um testemunho para muitas pessoas. Quero dizer, querido, que muitos se lembrarão dos nossos atos de justiça em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa postura como cristãos, deixar um legado aqui nessa terra, onde as pessoas possam olhar para nós, e depois que passarmos também, as futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, amigos, enfim, todos aqueles que nos conhecem possam dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, este homem, esta mulher, este amigo, esse meu amigo, meu pai, minha mãe, enfim, meu amigo, foi um grande homem de Deus, foi a grande mulher de Deus. Os nossos atos de justiça serão lembrados como um testemunho
porque Jesus nos tornou justos. O versículo 7 diz, olha, uma promessa para aquele que é encontrado justo em Cristo. O justo, ele não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa característica, este privilégio é do justo. Porque o justo, ele sabe em quem ele tem crido. O justo sabe aonde colocar a sua confiança ou em quem colocar a sua confiança. Mas aquele que ainda, querido, não teve um encontro com Jesus, não teve uma experiência de transformação, o coração fica abalado, o coração muitas vezes vai ficar agitado, preocupado, ansioso com as coisas. Meus irmãos, é muito claro para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de incertezas. Um tempo, meus irmãos, onde existe essa incerteza que paira sobre a nossa nação. E as pessoas estão angustiadas, preocupadas, como será o futuro da nossa nação. E se nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, não guardarmos o nosso coração, não avaliarmos como está a nossa confiança no Senhor, e nos apropriarmos de fato, meus irmãos, daquilo que a Bíblia diz que nós somos justos, santificados no Senhor, o povo da promessa, o povo que tem uma palavra de vitória já liberada sobre ele, se nós não nos apropriarmos dessas verdades espirituais, facilmente a nossa mente, o nosso coração pode ser contaminado com aquilo que está ao nosso redor, pelas circunstâncias que nos cercam. E isso, meus irmãos, pode ser uma estratégia do inimigo para tentar tirar o meu foco e o seu foco, tirar a nossa fé das promessas de Deus para a nossa vida. Uma vez que a palavra de Deus tem promessa para nós, para a igreja do Senhor, para aquele que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, a Bíblia diz, o justo, ele não teme as más notícias. As más notícias vão chegar. Sempre vai ter más notícias, querido. Mas entenda isso. Aquele que é justificado, ou seja, aquele que tem a fé em Jesus Cristo, o coração dele permanece firme. Meus irmãos, nós sempre temos que parar para avaliar como está a nossa caminhada como cristãos. Como está a nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Uma vez que a palavra de vitória já foi liberada sobre a igreja, uma vez que tem promessas para aquele que é justo em Cristo Jesus, a parte de Deus já foi feita, as promessas já foram liberadas. Mas agora, meus irmãos, nós precisamos avaliar em quem nós temos colocado a nossa confiança, ou no que nós temos depositado a nossa confiança. Será que nós temos colocado a nossa confiança nas más notícias que chegam todo o tempo? Televisão, internet, vídeo de WhatsApp, por aí vai, sempre chegando as más notícias. Será que nós temos como igreja colocado a nossa confiança no Senhor ou nas coisas do mundo? Será que nós temos firmado a nossa fé na palavra de Deus de fato, como devemos fazer? Ou nós temos colocado a nossa confiança nas palavras, nas setas, nas artimanhas de Satanás, que sempre vai tentar trazer perturbação no coração das pessoas, aflição no coração das pessoas? Em quem você tem colocado a sua fé nesse tempo, meu querido? Aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado o seu coração? Porque isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E saiba que como igreja do Senhor, uma vez que nós fazemos parte do povo de Deus, um povo exclusivo de Deus, Pedro na sua primeira carta fala sobre isso, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, em Cristo Jesus nós nos tornamos povo de Deus, filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus, povo de propriedade exclusiva, ou seja, nós fazemos parte de um grupo selecto de pessoas nessa terra, o povo de Deus, o povo da promessa, o povo da viva esperança. Então, meus irmãos, uma vez que nós somos o povo da promessa, somos o povo da palavra de Deus, somos o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, somos o povo que foi justificado pelo sangue do Senhor, nós devemos nos portar como tal.
viver a promessa de Deus sobre as nossas vidas, nos apropriar da palavra de Deus, da palavra de vitória, da palavra de vida, da palavra de esperança, não deixar com que o nosso coração se contamine com as circunstâncias ao nosso redor, e sabendo ainda que nós temos uma missão como igreja, de levar a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de esperança, para aquelas pessoas desesperadas que estão lá fora. Nós temos a missão, meus irmãos, em Cristo Jesus, de fazer a diferença nos ambientes aonde nós convivemos. Nós não podemos ser influenciados pelo ambiente, mas nós devemos influenciar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós já temos essa unção que nos capacita a sermos luz aqui nessa terra, a sermos sal aqui nessa terra. Como igreja do Senhor, meus irmãos, o Senhor já tem nos capacitado. O Senhor nos capacita a sermos portadores das boas novas, das boas notícias. O Senhor capacita a mim e a você, meu irmão, em Cristo Jesus, a fazermos a diferença aonde Ele nos enviar, no ambiente que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa família, nos grupos de amizades, enfim, aonde eu e você estivermos em Cristo Jesus, nós já temos a palavra de vitória, nós já temos a palavra de esperança, já temos a unção do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos ensina todas as coisas. E o nosso chamado é fazer a diferença neste mundo onde vivemos, sermos os portadores da palavra da esperança, sermos os portadores das boas novas, porque, meus irmãos, nós temos aquilo que o mundo não tem. A igreja do Senhor, ela tem a paz que excede a todo o entendimento. A igreja do Senhor, ela tem a unção do Espírito Santo, que a ensina todas as coisas. A igreja do Senhor, ela tem o potencial em Cristo Jesus, em um contexto de hostilidade, de guerra, de distúrbios, de preocupações, de ansiedades, aonde o mundo não sabe o que vai fazer e muitos se desesperam com isso. Nós temos a palavra de paz, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, porque a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, a nossa confiança não está na política desse mundo, não, querido, a nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa torre forte, Ele é aquele que nos sustenta com seus braços fortes, Ele é aquele, meus irmãos, que nos coloca de pé, é Ele, através do Espírito Santo que habita em nós e que nos motiva, que nos ensina e que nos capacita a fazermos a diferença nessa geração. Isaías capítulo 7, no versículo 2. Precisamos, meus irmãos, nos posicionar como igreja do Senhor nesse tempo, porque caso contrário, ou a gente influencia, ou a gente será influenciado. Ou a gente influencia as pessoas, leva essas pessoas a crerem em Jesus Cristo, a crerem que existe uma viva esperança para elas também. Ou nós podemos cair no erro que muitos povos de Deus caíram, que muitas pessoas caíram, pessoas que, conhecidas como povo de Deus, pessoas que tinham a palavra de bênção, promessas liberadas sobre eles, mas que se deixaram contaminar com as retaliações do inimigo, com as influências do inimigo. Olha o exemplo disso aqui em Isaías capítulo 7, versículo 2. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás, rei de Judá, e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia, e leve seu filho, Sear-Jazube, vá ao encontro de Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro, e diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime, por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Preste atenção, querido. O exército, o rei da Síria, estava acampando contra Judá, preparando guerra contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que o coração do rei Acás
E o coração de todo o povo de Judá ficou agitadíssimo, como as árvores da floresta ficam agitadas no tempo do vento. Ou seja, tribulação, angústia, alma perturbada, preocupação excessiva, medo, desespero, sem saber o que iria acontecer. E nesse contexto, queridos, de preocupação, de ansiedade, de angústia, um povo que conhecia a palavra de Deus, um povo que era o povo da promessa, mas que se deixaram envolver em um contexto de hostilidade, em uma ameaça do inimigo, deixaram de crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, e começaram a colocar os olhos nas afrontas do inimigo. E quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas afrontas, nas coisas deste mundo, nas retaliações do inimigo, querido, a Bíblia fala, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, mas se os nossos olhos forem trevas, o nosso corpo também será trevas. Ou seja, aonde nós colocamos os nossos olhos, aonde nós colocamos a nossa fé, aonde nós colocamos a nossa esperança, querido, vai determinar muita coisa na nossa vida. Quero dizer para você, querido, nunca abra mão da fé que um dia o Espírito Santo de Deus colocou em seu coração. Anime o seu coração no Senhor, fortaleça a sua fé no Senhor, creia sempre nas promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Estamos num contexto de hostilidade? Estamos. Um contexto de incertezas? Estamos. Todo o Brasil está, toda a nação está, mas aprenda algo, querido, a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, não está na palavra de homem nenhum, não está no governo de homem nenhum. A nossa confiança está e deve sempre estar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, porque é Ele que cuida de nós. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Então Deus levanta o profeta Isaías, querido, eu quero declarar aqui no nome de Jesus Cristo, Deus está levantando profetas aqui neste lugar, para a glória de Jesus, e Isaías dessa geração, para a glória do Senhor, porque Deus é misericordioso. Querido, Deus sempre é misericordioso, Deus sempre se levanta em favor do seu povo, Deus sempre tem misericórdia. Mesmo que o povo de Deus, ele se deixa bater por um momento, Deus sempre vai trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Então Deus envia o profeta Isaías, e com ele o seu filho Sear-Jazub, e diz para ele, olha, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, e que o seu coração não desanime. Quero fazer uma pergunta para você, querido. Como está o seu coração hoje? Como está a sua fé? Em quem você tem crido? O que tem te motivado? Será que algo tem roubado a sua esperança? Será que alguma má notícia tem atribulado o seu coração? Más notícias chega para todos. Para quem é crente, para quem não é crente, más notícias, querido, é a artimanha de Satanás para tentar derrubar as pessoas, para tentar desanimar as pessoas. Ele usa dessa mesma artimanha, dessas mesmas ferramentas, para tentar desanimar o coração do povo de Deus. Como está o seu coração? Onde você tem colocado a sua fé? O rei Acaz era um homem de Deus, o povo de Judá era povo da promessa, mas o coração deles estava agitado por causa de uma má notícia. E a palavra de Deus para Acaz e para o povo é: tenha cuidado. Ou seja, como está o seu coração, como está a sua vida, como está o seu proceder. Você tem procedido como um crente? Você tem procedido como um cristão de verdade, que tem feito a diferença na sua geração? Você tem se posicionado em fé no tempo da angústia, no tempo da adversidade? Você tem liberado palavra de vitória ou palavra de derrota? Tenha cuidado aonde você tem colocado os seus olhos, aonde você tem colocado a sua esperança. Então, meus irmãos, Deus está dizendo para ele: olha, primeira palavra, tenha cuidado, porque a afronta já está aí, a ameaça já está aí, o inimigo já está à espreita, mas tome cuidado, porque existe, meus irmãos, a parte de Deus, e a parte de Deus sempre Ele fará. Mas o tome cuidado é a minha parte, é a sua parte, é a minha postura, é a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus, aquele que tem a palavra da vitória, aquele que tem a palavra da promessa. Então guarde o seu coração em Cristo, querido. Fortaleça a sua fé no Senhor, renove a sua esperança no Senhor Jesus, fortaleça-se na leitura da palavra de Deus, no jejum e nas orações, para que quando vier os ataques do inimigo, certamente virão, você venha estar com o seu coração guardado, com a sua esperança bem firmada no Senhor.
Amanhã nós vamos começar 21 dias de jejum e oração pela nossa nação e pela nossa família. Terminamos há 3, 4 semanas atrás, mais ou menos, os 40 dias de jejum e oração. Mas nós vamos iniciar novamente, meus irmãos, agora 21 dias de jejum e oração pela nossa nação. Porque essa batalha, meus irmãos, ela é primeira e espiritual. Essa guerra, ela é espiritual. E o inimigo faz de tudo para tentar dominar a nossa nação, meus irmãos. Mas nós sempre vamos declarar no nome de Jesus Cristo que o Brasil é terra santa ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor. Nós vamos sempre chamar à existência a palavra da vitória, a palavra de cura, a palavra de libertação sobre a nossa família. E vamos sempre profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não daremos descanso ao Senhor até vermos cada promessa de Deus, cada profecia se cumprir na nossa terra, na nossa casa, na nossa vida, para a glória de Jesus. Então a palavra é: tome cuidado, acalme-se, não tenha medo, e que o seu coração não desanime. Você está desanimado, meu irmão? Se fortaleça em Cristo. Você está desanimado? O Senhor tem uma palavra de esperança, de vida para mim e para você. O Senhor tem sempre uma palavra de vitória liberada para mim e para você, meu irmão. E uma vez que nós temos essa palavra de vitória, nós precisamos sempre crer nas promessas de Deus. Promessas terrenas e promessas eternas. Você tem crido nas promessas de Deus terrenas? Naquilo que Deus te prometeu aqui na terra? Você e sua casa serão salvos. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O Senhor é Jeová Rafá, aquele que nos cura. O Senhor é a nossa justiça. Você tem crido nas promessas de Deus aqui na terra? Se apropriado dela? Ei, quero dizer para você que infelizmente muitos cristãos que já receberam a palavra de vitória não conseguem nem crer nas promessas terrenas de Deus para eles. Está aqui o exemplo de Acaz e do povo. Deus prometeu que seria com eles. Lembra lá quando Deus os tirou da terra do Egito? 40 anos de travessia no deserto, entraram na terra de Canaã e Deus prometeu: eu vou estar com vocês. Nada vai poder resistir vocês. Se vocês meditarem na minha palavra, se vocês não se desviarem para a direita nem para a esquerda, vocês vão entrar nessa terra, vão conquistar essa terra e irão possuir essa terra. Só que anos passam, tempo passa e o povo se esquece de Deus. E quando o povo se esquece de Deus, é oportunidade do inimigo entrar. E aí o povo, ao se esquecer de Deus, se esquece também das promessas, até das promessas terrenas. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos sequer perseverar nos desafios dos últimos 100 dias que o Senhor nos dá uma linda e maravilhosa oportunidade de gerarmos fé no nosso coração e declararmos que no nome de Jesus nós viveremos promessas de Deus em cada uma dessas áreas aqui espirituais, ministeriais, promessa na nossa família, enfim. Mas muitas vezes nós não conseguimos nem ser perseverantes nas promessas terrenas. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz assim: olha, se você não consegue acreditar nas promessas terrenas, como você se atreve a acreditar nas promessas eternas de Deus? Se você não consegue nem ver, se você não consegue nem acreditar naquilo que está perto de você, se você não consegue nem perseverar naquilo que é terreno, quanto mais vai acreditar naquilo que seus olhos não conseguem ver? Ei, querido, é uma palavra que confronta a nossa fé, sim ou não? Se aquilo que está diante dos nossos olhos, uma oportunidade, sequer nós conseguimos crer com todo o nosso coração, quanto mais aquilo que nós não conseguimos ver, que são eternos, são promessas eternas. Então, meus irmãos, nesse tempo vale a pena, com certeza, em todo o tempo, eu e você avaliarmos o nosso coração, avaliarmos a nossa fé, aonde nós temos colocado, querido, a nossa fé, nos tempos de más notícias. As notícias não eram boas, o coração do rei e do povo se encheu de medo, ficou agitado, ficou perturbado. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele vem sempre com uma palavra de vida, uma palavra de esperança, que encheu novamente o coração do rei, a casa do povo, de esperança novamente. Então o Senhor envia o profeta Isaías, juntamente com ele o filho. E aqui, meus queridos, é algo profético. O filho de Isaías. Isaías que tipifica Deus na terra. O Deus que vem de encontro ao seu povo em um momento de dificuldade. Um Deus que vai sempre intervir em favor do seu povo. Um Deus que jamais deixará com que o seu povo fique envergonhado.
um povo que jamais permitirá, um Deus que jamais permitirá que o seu povo seja destruído por qualquer inimigo que seja, porque Deus prometeu que estaria sempre conosco, que nos abençoaria, que nos protegeria, que nos daria vitória, e que cada promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Mas por um momento o coração de Acás se perturbou, o coração do povo ficou agitado. Então que Deus envia Isaías, uma figura profética do próprio Deus, acompanhado do seu filho Sear-Jazube. Sear-Jazube significa uma nova esperança nascerá. Uma nova esperança nascerá. Olha o versículo 14. Como isso é profético para nós, meu irmão. Para alimentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé no Senhor. Versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. No momento de agitação, no momento de afronta, no momento de tribulação, o coração de todo mundo agitado, Deus intervém na situação, envia o profeta Isaías com uma palavra de esperança, acompanhado do seu filho, com esse nome profético. Uma nova esperança nascerá. Ou seja, querido, em Jesus nada está perdido, muito pelo contrário. Aquele que tem o seu coração firmado em Jesus, ele sempre tem a esperança que o mundo não tem. Ele tem a paz que o mundo não tem. Ele tem a alegria que o mundo não tem. Aquele que está em Jesus, querido, ele faz parte desse povo selecto. Ele faz parte do povo de Deus. Porque ele sabe que não é por ele, mas é por causa da unção do Espírito Santo de Deus que habita nele, o Deus Emanuel, o Deus conosco. O cenário era o pior possível, mas a palavra de esperança, querido, ela é sempre uma realidade. E Deus sempre tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o seu povo. E essa palavra, meus irmãos, ela não deve apenas alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso coração, nos fazer levantar a cabeça novamente, se necessário for. Caso você esteja aqui nessa noite, ou me ouvindo agora aí pela televisão, quem sabe a sua cabeça está baixa, quem sabe você está desanimado, desanimada, quem sabe o seu coração está angustiado, quem sabe o seu coração está agitado, como o coração estava aqui de Acás e do povo de Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele diz para mim e para você nessa noite: ei, querido, não tenha medo. Levante-se, levante a sua cabeça, porque Deus tem sempre uma palavra de vitória para o seu povo. Deus tem sempre uma palavra de encorajamento para o seu povo. Deus dá sempre prova do seu amor. E quando Acás e o povo de Deus precisou de um sinal, Deus não deixou eles na mão. Pelo contrário, Deus enviou o profeta Isaías e trouxe consigo o seu filho com a mensagem de vida, com a mensagem de esperança. Uma mensagem profética. Muitos e muitos anos se passaram e a promessa de Deus se cumpriu. A virgem, ela deu à luz e nasceu Jesus, o nosso Salvador, o nosso Emanuel, o Deus que conosco sempre está. E Ele prometeu para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, no final: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, querido, eu e você em Cristo Jesus, nós já temos a mensagem de vida, nós já temos a mensagem de esperança, nós já temos tudo que nós precisamos ter para vivermos uma vida bem sucedida aqui na terra, com a nossa cabeça erguida, sempre olhando para as promessas de Deus, sempre prontos a viver as bênçãos que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. A bênção da presença de Deus, as vitórias na presença de Deus. Mas entenda algo: assim como Deus enviou o profeta Isaías
como a luz para aquelas pessoas, como a esperança para aquelas pessoas, juntamente com seu filho, com essa mensagem profética. Querido, entenda algo, essa também é a nossa missão como filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. O sangue de Jesus já nos comprou, já nos justificou, já não há mais condenação sobre nós. A palavra de vitória já foi liberada sobre nós. E assim como Isaías foi levantado por Deus, juntamente com seu filho, e trouxe essa mensagem de vida, de esperança para o povo de Deus lá naquela época, Deus também, querido, quer levantar a mim e a você na nossa época, no nosso tempo, com essa mensagem de vida, com essa mensagem de esperança para as pessoas que estão perdidas, ao dizermos para ela: olha, existe uma esperança. Existe uma esperança, nem tudo está perdido, não. Quantas pessoas lá fora, gente, na nossa família, no trabalho, os colegas, quantas pessoas estão desesperadas, e quantos de nós estamos ali no meio deles, temos a palavra de vida, temos a palavra de esperança, temos essa bênção de Deus, e o Senhor espera que eu e você sejamos Isaías na nossa geração. Sejamos como seu filho, que traz a palavra de esperança para aqueles que estão desesperados. Porque essa é a mensagem que nós devemos carregar. Devemos, meus irmãos, portar essa boa notícia. As notícias más quem trouxe foi Satanás, que perturbou o coração dos filhos de Deus. Mas eu quero dizer no nome de Jesus, querido, as más notícias não irão abalar o nosso coração. Se você decide crer nessa palavra, se você decide firmar sua fé na palavra de Deus, se você decide se alimentar da palavra de Deus, você será fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que nos alimenta, é aquela que nos fortalece, é aquela que nos dá sustância e força para vencer os ataques do inimigo, que nos dá condições de fazer a diferença na nossa geração, no contexto de hostilidade que muitas vezes nós estamos inseridos. Porque nós já temos a unção do Espírito Santo de Deus, querido. Esse é o nosso chamado como cristãos, fazermos a diferença no nosso tempo, na nossa geração. Abra sua Bíblia, quero concluir com você lendo aqui Colossenses no capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós vamos já partir já para a formatura dos nossos queridos alunos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, querido, concluir com você com alguns conselhos aqui ainda em Colossenses no capítulo 4. Versículo 5 e 6. Nesse tempo, meus irmãos, onde o coração das pessoas estão agitados, com muita angústia, a palavra do Senhor diz para mim e para você aqui nessa noite: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Portai-vos com sabedoria para com aqueles que são de fora. Aproveite as oportunidades. Querido, nós que somos de dentro da família de Deus, nós temos aquilo que as pessoas de fora não têm. Palavra para acalmar o ânimo das pessoas e trazer paz nesse contexto. Mulher de Deus em intercessão, para que o inimigo não aproveite dessa situação e traga um caos social na nossa nação. Isso não venha culminar numa guerra civil, por exemplo. Tome cuidado. O nosso papel como igreja é orar, é jejuar e crer que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle da nossa nação, da minha vida nem da sua vida. Então porte com sabedoria, dá um bom testemunho para aqueles que estão lá fora. Aproveite as oportunidades. Falo isso como testemunho próprio. Minha família tem um grupo de WhatsApp, e tem alguns que são de uma ala de política e outros de outra ala.
E aí aqueles conflitos, não sei o quê, fica esperto, e não sei o quê, e blá blá blá, e aquela confusão. Eu imagino que de repente na sua casa não é diferente. Não é? E um guerreando contra o outro, alfinetando um ao outro. Que é genocida de um lado, e que é ladrão do outro, e julga daqui, e julga dali, e que eu tô certo, e você tá errado, e que você é burro, e não sei o quê, e aquela confusão. Qual que é o nosso papel? Portai-vos com sabedoria. Portai-vos com sabedoria e aproveite as oportunidades. Ei, querido, as oportunidades estão aí. As pessoas estão com o coração agitado, preocupado, atribulado, guerra. O meu papel, o seu papel é sabedoria. Aproveite a oportunidade. Então eu coloquei lá um versículo bíblico, porque quando a palavra de Deus não tem argumento. Aí eu coloquei logo um versículo bíblico, expliquei algumas coisas. Falamos sobre respeito, amor ao próximo, respeitar um ao outro, não julgar para não ser julgado, e dar aquela, né? Aí, a minha irmã, que é bem extremista, ela falou, tá, é isso aí mesmo, tá vendo? Vamos fazer do jeito que o Grimal tá falando. Ninguém coloca mais nada de política nesse grupo, não, senão eu vou sair desse grupo. Pronto, já cortou logo, ninguém fala mais nada de política e pronto. Amém? Natal tá chegando, a gente tem que ter paz para confraternizar com a família, senão vai ser um problema, né? Imagina? Tem que ficar adiando o Natal aí para ter... Não vai precisar disso não. Filipenses 4:5, quero concluir com você, querido. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. As pessoas estão preocupadas com o futuro da nação. Ah, e agora? Como vai ser? Que a esquerda, que o comunismo. Ei, querido. Perto está o Senhor. Pronto. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você tem 3 palavras nesses 2 textos que nós acabamos de ler aqui, que nós temos que aplicar na nossa vida, que salta desses textos com muita clareza, é sabedoria, bom testemunho, equilíbrio emocional, não se deixar levar pelas emoções aí fora, moderação, sabedoria, testemunho, equilíbrio e moderação. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que irá fazer a diferença, querido. Quando o inimigo está tentando ganhar território, afligindo o coração das pessoas, agitando o coração das pessoas, e tantas pessoas tomando decisões tão equivocadas, tão erradas, e que vão colher a consequência mais para frente. Eu e você temos Jesus em nosso coração. Eu e você que somos igreja do Senhor, meus irmãos, nós temos a paz que excede a todo entendimento. Nós temos autoridade no mundo espiritual para fechar as brechas na nossa vida primeiro somos nós, e autoridade do mundo espiritual para intercedermos pela nossa família, intercedermos pela nossa nação e fecharmos as brechas que Satanás está conseguindo entrar. Mas a autoridade do nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que eu e você, em Cristo Jesus, sejamos esse canal, sejamos esse instrumento de Deus, que leva a palavra de esperança para essas pessoas, e que a nossa vida seja o exemplo maior, no nome de Jesus. Assim como esses alunos que estão formando aqui hoje, foram treinados na palavra, ainda fortalecidos ainda mais na palavra do Senhor, não é? Capacitados ainda mais, que vocês possam realmente cumprir com excelência tudo aquilo que o Senhor investiu na vida de vocês, no nome de Jesus. Todos nós, como igreja, nós temos esse chamado
de estender o reino de Deus, de proclamar o poder de Deus na nossa nação, levando sempre uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, sobretudo a palavra de salvação para aqueles que estão perdidos lá fora, totalmente sem rumo, totalmente sem direção. E nós sabemos que o caminho é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que enche o nosso coração de paz, de alegria, de vida e de esperança. E as pessoas lá fora precisam disso. Como a casa e o povo de Deus precisou de uma palavra de vida, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento. Que eu e você sejamos os Elias de Deus na nossa geração e cumpramos o nosso chamado com excelência para a glória do Senhor. O Senhor possa olhar para a Lagoinha Barreiro e ver em nós essa igreja aprovada, que tem um coração bem firmado na palavra de Deus, que não teme as más notícias, e que a minha vida e a sua vida seja um testemunho para muitas outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus e fique de pé no seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Fique de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero fazer aqui uma oração antes de nós entregarmos os diplomas para os formandos neste dia. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Quero fazer uma oração com você. Você que está assistindo também essa transmissão, onde você estiver, se você puder fechar também os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. E agora você não vai deixar que ninguém desvie a sua atenção. Ninguém, nada se movimente perto de você neste momento. Feche os seus olhos para que nada tire a sua atenção. Como está o seu coração, querido? Como está a sua fé? Como está a sua vida com Jesus? Será que você precisa viver uma nova história com o Senhor? Será que você precisa de um encorajamento em Cristo? Como está a sua confiança com relação às coisas eternas, às promessas eternas, à salvação eterna? Você já tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você já faz parte da igreja triunfante aqui na terra, o povo de Deus? Para sermos povo, filho de Deus, nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nos ensina isso. Mas a todos quanto receberam a Jesus, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você tem certeza da sua salvação ou não? Para você ter a certeza, basta apenas você abrir o seu coração e dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Você que está aqui nessa noite, ou me ouvindo também, será que um dia você andou nos caminhos do Senhor e você se esfriou na fé, seu coração se agitou por alguma situação, e isso conseguiu roubar a sua fé, e hoje você já não consegue mais desfrutar da alegria da salvação que um dia havia no seu coração? Toda a igreja vai nesse momento fazer uma oração de entrega, uma oração de recomeço, uma oração de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então repita comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e eu reconheço que eu preciso dessa paz que excede a todo entendimento, e só o Senhor pode me dar essa paz. Por isso, nesta noite eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu que um dia, Jesus, andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta noite eu quero voltar para a casa do meu Pai e viver uma nova história com o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, queridos, sem constrangimento nenhum. Tem alguém aqui nessa noite que fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Se você orou pela primeira vez, eu gostaria que aí no seu lugar você desse um sinal, levantasse uma de suas mãos. Se você orou dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero me reconciliar. Você estava afastado dos caminhos do Senhor e você quer retornar.
Você que está na sua casa, se você orou pela primeira vez, uma dessas duas orações, vai aparecer aí na sua tela um telefone, você pode entrar em contato com esse telefone, porque vamos te abençoar e te ajudar também nessa caminhada com Cristo. Todo mundo que está aqui tem a certeza da sua salvação. Você tem a certeza que se Jesus voltar hoje, você está salvo. Então eu posso te abençoar no nome de Jesus Cristo e dizer para você: levante a sua cabeça, querido. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não deixe que as más notícias te abalem. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor e viva as promessas dele para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória.